É o placar KTO pro jogo de hoje. Ah, irmão, conversa comigo não. 4x1 Cruzeiro. Caramba. Guilherme. É aproveitamento de time rebaixado e time grande quando chega na situação de namorar, de flertar a zona, dificilmente sai. Calma aqui, retira absolutamente tudo que eu falei na quarta-feira depois do jogo contra o Vitória. Retira tudo, que eu disse que o Cruzeiro não seria mais o time da Palmolice e voltou a ser. Esse time do Cruzeiro não tem alma. Tem que sempre ser o time que pros caras jogar, desculpa a expressão, tem que vir comer o botão dos caras pros caras jogar. Mais um vexame daqueles que alguma coisa tem que ser feita com o elenco. Não sou eu que estou na diretoria, não sou eu que estou na comissão técnica, não sou eu que jogo, mas alguma coisa tem que ser feita imediatamente. A situação, ela é perigosíssima no Campeonato Brasileiro. Eu conheço essa cartilha. Eu conheço isso. 30 pontos em disputa. 7 conquistados. É aproveitamento de time rebaixado e time grande quando chega na situação de namorar, de flertar a zona, dificilmente sai. E tem Copa do Brasil, e tem Copa Libertadores, e o Campeonato Brasileiro, nesse momento, aponta como uma das piores campanhas da do Cruzeiro. É um momento muito sério, mais do que preocupante. É temerosa a situação do Cruzeiro. 10 jogos, uma vitória. 10 jogos, uma vitória. E aí? Faltam menos de 30 rodadas. O Cruzeiro vai ter elenco, força desse elenco para reagir, porque para mim nesse momento a Libertadores é um sonho, mas o sonho que se sonha só é só um sonho só. Sonho tem que sonhar junto. Nesse momento não dá para sonhar. Com esse elenco, só um milagre. E Jesus que ressuscita amanhã na Páscoa tem que, olha, olhar para muita gente, não só o futebol e não só um time. E Copa do Brasil tem que preocupar com o Campeonato Brasileiro. Tá fazendo a mesma cartilha que foi o drama. Uma mancha daquelas na história do Cruzeiro. Calma aqui, retira absolutamente tudo que eu falei na quarta-feira depois do jogo contra o Vitória. Retira tudo, que eu disse que o Cruzeiro não seria mais o time da Palmolice e voltou a ser. E retira tudo que eu falei hoje também antes do jogo. A minha projeção, ela tinha um sentido de ser positiva, né? Joga contra um São Paulo em crise, 3 jogos sem ganhar, a Arboleda abandonando o clube, nem a torcida do São Paulo engoliu o Roger Machado, tinha torcedor louco para perder hoje, para sair Roger Machado, Rui Costa, aí o Cruzeiro vai lá e toma 4 dos caras. 4. Se o Carlo Ancelotti está no Morumbi, convoca o Ferreirinha para a seleção. Porque o cara deitou na defesa do Cruzeiro, gente. Meu Deus do céu. William, tá de brincadeira, né, William? Hein? Acho que tá claro que o ciclo do William tá chegando ao fim, já tem um ranço com a torcida, acho que não reconquista, não. Matheus Henrique é um no cravo, outro na ferradura, jogou porra nenhuma. Hoje, o Christian, presta atenção aqui. Você não é craque, Christian. Faz o simples, Christian. E outra coisa, vou pegar um outro jogador em meio campo, Gerson. É só isso aí? É só isso aí? Me ajuda a explicar, cara. Me ajuda. Dá pra entregar mais, Gerson? Chama o jogo, cara. Chama a responsabilidade, porque tem que cobrar de quem tem pra entregar, né? Eu não vou cobrar de quem não tem musculatura. Você precisa se virar, Gerson, e mostrar mais. Chamar a porra do jogo, cara. Lidera esse time. Até agora não se explicou. Aí não tem como. Eu vou cobrar sim do Gerson. Tem que cobrar de quem tem pra entregar. Veio pra fazer muito mais do que a gente tá vendo aí. Me ajuda. E eu preciso falar do Matheus Cunha. Preciso falar. O Cruzeiro não perdeu por causa dele, mas tudo que tá indo no gol do Cruzeiro tá entrando. E o Cruzeiro não, presta atenção, o Cruzeiro não tem goleiro para sustentar a responsabilidade de um time que tem que se virar no Brasileiro. É campanha de recuperação, sim. Se virar na Copa Libertadores, tendo que se recuperar no Brasileiro. Se virar na Copa do Brasil, tendo que se recuperar no Brasileiro. E o Spindle, cadê ele, hein? Cadê você, meu querido? Você disse na HG Play que o elenco do Cruzeiro estava entre os melhores da América Latina. E aí? E você disse também que não ia trazer goleiro. Essa pique é sua. Tem que botar a cara também. Ou seus escudos são o dono do clube, que é o Pedro Lourenço, e o Arthur Jorge, que é o treinador. E aí? Cadê você, Spindle? Cruzeiro sofre a 4ª derrota como visitante pelo Brasileirão. Botafogo 4-1, Flamengo Atlético Paranaense 4-1 de novo.
2 goleadas de 4-1. Senhoras e senhores, o Cruzeiro tem a pior defesa do campeonato com 20 gols sofridos em 10 jogos. Pior defesa da competição. O Arthur Jorge, presta atenção no que eu vou te dizer, cara. Faz o que tiver que fazer, mas organiza o aspecto defensivo desse time. Muda o jeito de jogar se precisar e tira do time quem tiver que sair, independentemente do tamanho do salário do sujeito. E no mais, agora é pica na próxima terça contra um baita time, que é o Barcelona de Guayaquil. Baita time, hein? Melhor que o São Paulo, tá? Vai ter que se virar e não perder lá. É isso aí. No mais, até amanhã e beijo na alma. Atenção aqui. O Albert, a partir de agora, esse time do Cruzeiro não tem alma. Eu poderia vir aqui falar de parte técnica, eu poderia falar, mas eu não vou mais não, cara. De verdade. Não vou falar, sabe por quê? O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma vergonha, mas nos momentos iniciais do segundo tempo, esse time mostrou que se correr e se quiser, rende muito mais. Rende muito mais. Agora, a gente fica abismado. Esse time do Cruzeiro não tem alma. O time não tem um coração, cara. O Cruzeiro toma 2-0 no primeiro tempo e você vê os caras saindo pro intervalo, os caras tão apáticos, cara. Cabeça baixada. Você não vê nenhum jogador com aquele sentimento de, cara, tô inconformado. Isso não pode acontecer. Outra coisa, o Cruzeiro tem que sempre ser o time que pros caras jogar, desculpa a expressão, tem que vir comer o botão dos caras pros caras jogar, porque faz o primeiro tempo ridículo daquele, aí chega no intervalo, com certeza tomaram uma pressão do Arthur Jorge, aí volta um pouquinho melhor e depois volta a ser aquela situação. O Cruzeiro bateu o Vitória por 3-0, todo mundo ficou feliz, mas o Vitória é um adversário muito limitado. O cara mandou uma coisa aqui no comentário hoje que ele falou perfeito. Ele falou o seguinte, ó, qualquer time hoje, pra golear o Cruzeiro, basta fazer o básico. Você vai falar pra mim que hoje foi uma partida brilhante do São Paulo? Não foi, por mais que seja 4-1, não tô tirando o mérito do São Paulo. O São Paulo mereceu a vitória. Os 3 pontos são do São Paulo porque quis mais do início ao fim. Mas não foi uma grande partida do São Paulo. Inclusive gols do São Paulo partindo de quê? De erros do Cruzeiro. Erros do Cruzeiro. Olha, o Matheus Henrique no primeiro tempo tentou entregar tudo que ele podia. O William, ou Osta, o Ferreirinha deitou no William. Deitou. No mano a mano ele passava, no lance do gol, o William tentou cortar, não conseguiu. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando especificamente sobre o Matheus Cunha. Mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, gente. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Chutou é gol. Chutou é gol. Não tô falando que às vezes não passa confiança. Não tô falando que não dá. Não dá, irmão. Não dá pra chegar terça-feira e ser o Matheus Cunha. Não dá. E eu vou falar aqui de coração, cara. Não tô falando da pessoa. Não, cara. Eu tô falando do profissional, do jogador de futebol, o goleiro do Cruzeiro. Que não tem capacidade técnica pra ser goleiro do Cruzeiro, cara. Não tem. As outras opções é o quê? A base? Então põe os meninos, irmão. É o Otávio? Então põe o Otávio. Se não é o Otávio, como é que chama o outro? Põe o outro. Não tem, irmão. Se vira e arruma. Porque não tem a menor condição, velho. E desperdiçou essa chance, sabe por quê? Porque o Christian não dominou a bola. E na outra o Arroio. Eu não tô falando que chutou errado. Não, tô falando que o cara não dominou. O cara recebe um passe bom, que é pra ele dominar, girar, e o cara não consegue dominar a bola. Uma situação, 2 situações. Aí chega o São Paulo no primeiro tempo. A primeira vez que o São Paulo chegou no gol, foi gol. No segundo tempo, a primeira vez que o São Paulo chegou, foi gol. Então, assim, nesse momento, é o segundo jogo, eu vou isentar o Arthur Jorge. Ele não tem que falar do Arthur Jorge. Não tem. Agora, 2 situações. Primeiro, esse time do Cruzeiro não tem alma, não tem raça, não tem entrega. E o pior de tudo, o sentimento que eu tenho é que eles não estão nem aí. O sentimento que eu tenho é que esses caras estão cagando e andando pro que tá acontecendo. E é nesse momento aí que a gente precisa de uma atitude da diretoria do Cruzeiro. E eu tô falando de Spindle, não. Eu tô falando do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. Cara, tá cômodo demais ser jogador do Cruzeiro hoje, cara. Que isso? Uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma! Aí você vai ver a coletiva ali, os caras falam, porra, parece que tá tudo normal, velho. Sabe? O Cruzeiro é o segundo jogo do Arthur Jorge, que ele tenta montar um time titular ali. Que pra mim tem coisas, o Arthur Jorge. Vamos lá, né? O William não dá, né? O William não dá. Pelo amor de Deus. Matheus Cunha, não dá. Outro, o Gerson, desde que chegou no Cruzeiro. O que fez o Gerson com a camisa do Cruzeiro? Jogando de ponta direita, jogando de ponta esquerda, de meia, de primeiro volante, segundo volante. O que fez o Gerson, gente? Hein? Ou eu tô falando bobagem aqui? Mateuzinho, coitado do Matheus Henrique no primeiro tempo, cara, entregou tudo, errou tudo que podia. Uma partida extremamente apagada hoje do Caio Jorge também. Ó, e eu te falo uma coisa, você pega ali o lado direito do Cruzeiro, você pelo menos, o Christian estava jogando pela esquerda, né? Ah, não, você pega o lado esquerdo do Cruzeiro, perdão. Você tem ali pelo menos um Christian, que não é aquilo tudo lá na frente, mas marca bem. E o Kaique também é um jogador que marca bem. Agora você pega a lateral direita do Cruzeiro, o William, que é uma mãe. E o cara que joga junto com ele ali é o Arroio. O Arroio não marca ninguém. O William, coitado, não marca ninguém. O lado direito do Cruzeiro vira uma avenida. Aí tem que tomar 2 gols pra colocar o garoto. Na roia, o Calma Moraes. E eu não vou isentar o Calma Moraes. O Calma Moraes, se você fizer de novo o que você fez hoje, cara, eu vou passar a te cobrar e vou pedir você fora também. Porque eu peço oportunidade pra você aqui todo jogo.
Não aguenta mais o William, não aguenta mais o Fagner. Aí no último jogo você entrou e foi bem. Hoje você ganhou uma oportunidade na sua posição. Aí o Ferreirinha te dá um drible. Você para de correr, o Calma Moraes, e deixa o cara entrar na grande área e chutar. Com você parado olhando, você que era o marcador dele. Muito feio isso, cara. Não vou passar pano pra você também, não. Mas o conjunto do Cruzeiro é triste. Ele não vai fazer alteração. Vem Chico da Costa, vem não sei o que lá.